a sigla SNT e vão ver a sigla CTB em resposta de prova. Mas sempre, a maioria das vezes pergunta sobre quem manda, quem regulamenta, é o CTB, Código de Trânsito Brasileiro. E aí tem planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículo, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Objetivo básico do SNT. Os objetivos são estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vista à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, fiscalizar seu cumprimento. Nós temos direito a trânsito seguro, ordeiro, ambiente saudável. Quando isso não existir, a gente pode reclamar. E as instituições do SNT têm que dar satisfação disso. O SNT tem o objetivo de fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito. Estabelecer a sistemática de fluxo permanente de informações entre seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do sistema. A padronização nacional de tudo, né? A excesso de velocidade são tantos pontos, o valor é tal, e dependendo da infração, suspende a habilitação, o direito de dirigir, ok. Foi multado em Niterói, você é da Bahia, a multa vai chegar lá. Foi multado na Bahia, você é de São Gonçalo, a multa vai chegar aqui. Há algum tempo atrás, né, bastante tempo, isso não existia. E aí, quando isso começou a ficar integrado, a propaganda que passou na televisão foi o seguinte: uma baiana toca a campainha do apartamento do cara. A baiana com roupa de baiana, não sei o que, e entrega a multa para ele. Ó, você foi multado lá, aí tá aqui, a multa é sua. Aí para avisar que agora a multa ia chegar. CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, é um órgão máximo normativo, consultivo. Ele cria as normas, cria as regras, quem define é o CONTRAN. A sede é em Brasília, e aí tem as câmaras temáticas, que são órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, que tem como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre os assuntos específicos da decisão do Conselho. Pessoas que ficam lá pesquisando, estudando, indo para o campo e analisando e tentando corrigir. Acho que elas não têm trabalhado, não. Você viu o vídeo que eu passei para o grupo, né? Naquele cruzamento? Ali tem placa de pare e o pessoal não respeita. Ali é uma esquina que, como de vez em quando acontece, tem locais que você vai ver que o cara na esquina bota uma parede de concreto na calçada para evitar que os carros batam naquela casa como bateu. Porque a placa está lá de proibido de pare. Desculpa, de parada obrigatória. Mesmo assim o pessoal passa correndo sem parar. Então não tem jeito, tem que botar alguma coisa antes, para o cara ser obrigado a reduzir a velocidade e parar no cruzamento, senão não tem como. Não adianta, ele tem que parar para ter a visão. Quem passa, quem vem do outro lado tem que reduzir, o outro tem que parar. Pô. Tem placa de parar, não tem jeito, tem que parar. E aí ele não para. 2 vezes seguidas em 4 dias, 3 dias, e aí o muro do cara que sofre. É o que eu falo, eu boto uma mina antitanque, ou um sniper, se o cara avançar dá um tiro nele, joga uma granada nele, faz qualquer coisa, alguma coisa tem que dar de errado. Foi o que eu falei, a culpa é nossa. Radar, multa, agente, a culpa é nossa. Se a gente andasse direitinho não tinha problema. Bom, no Distrito Federal tem um CONTRAN. Nos estados, CETRAN, em Brasília, governo federal, CONTRAN. Nos estados, CETRAN, Distrito Federal, CONTRANDIF, que são órgãos que têm a ver com as regras no estado.
Sim, Contrandif também. Criam normas. Na verdade, o CETRAN e o Contrandif, ele trabalha com as normas. Ele mexe dentro das normas, dentro do possível pelo CONTRAN no Estado. Mas ele não cria. Ele trabalha com o que tem. Porque o CONTRAN é que cria. Normativo, consultivo e coordenador. E aí tem os executivos. Senatran, que é o órgão máximo hoje, é a Secretaria Nacional de Trânsito, mas era o Denatran que virou Senatran. Ele é o executivo em Brasília. Ele supervisiona, fiscaliza, executa, vai cobrar nos estados, Senatran. O Detran nos estados age, executa essas regras aí. Tanto em Brasília, no Distrito Federal, como nos estados, Detran. Qual a diferença do CETRAN e do Detran? O CETRAN trabalha com as regras, com as leis. O Detran trabalha com a parte executiva, formação de condutores, licenciamento de veículos, identificação pessoal, tudo ligado ao condutor e ao veículo é com o Detran. Essa parte das regras, por exemplo, no Código de Trânsito tem um artigo que fala sobre veículos de produtos perigosos, transporte de produtos perigosos, transporte de perecíveis e veículo transportando passageiros. Se eles forem fiscalizados na via e tiver alguma coisa que impeça eles de rodar, se eles estiverem com segurança para rodar, por exemplo, está só com o licenciamento vencido, está tudo bem, mas o licenciamento está vencido, não pode rodar. Não está fiscalizado pelo Detran, está faltando alguma coisa que impede de rodar, um ônibus, por exemplo, com passageiro. A fiscalização vai fazer uma retenção não imediata. Vai mandar para o destino, ou seja, para a garagem. Ele despacha os passageiros e depois ele vai para a garagem. E de lá só sai quando fizer o licenciamento. Retenção não imediata. Assim com carro de peixe, sorvete, de legumes e verduras também. E explosivos, combustível. Por quê? Se eu tiver que mandar esvaziar o ônibus naquele momento e tirar de circulação, eu vou botar 40, 50, 70 pessoas na rua para esperar o próximo ônibus, eu vou causar um dano para aquelas pessoas. Imagina eu rebocar um caminhão de combustível e mandar para o depósito. 30 mil litros de combustível no solo do depósito. Ou caminhão de fruta, verdura, legume, peixe, sorvete, eu vou mandar para o depósito, ele vai desligar. Desligou, não gela mais, vai estragar. Então eu mando para o destino, retenho o documento, mando para o destino, infraciono, ele vai ser multado. E do destino ele não sai, só sai quando legalizado. Isso é retenção não imediata. Bom, isso só acontece em nível federal para caminhão de produtos perigosos, transporte de perecíveis e transporte coletivo com passageiro. Tem uma pergunta de prova que é sobre isso também. E aí, no Rio, o agente, ao fiscalizar o veículo, ele vai analisar quem está dentro do carro, criança, idoso, pessoa com algum tipo de doença, uma mulher grávida, uma mulher que acabou de ter bebê, uma coisa desse tipo, um policial armado, falta de vaga, porque quando chega na Blitz, se as vagas já tiverem acabado, não tem como remover. Tem vaga. Cada Blitz tem uma quantidade X de vaga. Por exemplo, naquela noite, 20 vagas. Só quando a coisa é muito séria, por exemplo, Blitz da Lei Seca, o cara sabe que tem uma em Niterói e uma em São Gonçalo. Ele liga para Niterói e fala assim, tem vaga aí sobrando? Tem, manda para mim. Aí ele vai e manda para o depósito. Mas digamos, você chegou, a vaga já acabou, não tem vaga, seu carro pode circular, só não está licenciado. Ele libera para o destino, recolhe o documento, multa, e você só sai do destino quando regularizar a pendência. Criança, idoso, produto perecível. Às vezes o cara tem uma fiorinozinha, uma picapezinha, foi no rio buscar peixe. Na volta foi parado, não está com licenciamento em dia. Ele vai ser liberado para o destino. É uma deliberação do CETRAN isso. Então, a critério do agente, é discricionário do agente, ele pode tomar essa atitude, a mesma que do Código de Trânsito, que eu acho que é artigo 270,
ele libera para o destino, recolhe o documento e multa. E aí, seja por administração de logística de vaga, seja porque quem está dentro do carro não pode ficar na madrugada na rua, aquele local não dá para ficar, ele vai liberar o carro para o destino. Então, no Rio tem isso, porém, no Rio, Estado, a Polícia Rodoviária Federal não faz isso. Se for uma blitz do Detran, da Lei Seca, que é Detran, se for uma blitz estadual, o agente tem essa prerrogativa. O policial rodoviário fala, criança anda de ônibus, idoso anda de ônibus, quem tinha que se preocupar com seu peixe era você, e vai embora. Na verdade é isso, tá? Na verdade é isso. Quem tem que estar na rua tem que estar certo. Foi para a rua errado, pagou o preço. O policial, o agente pode fazer? Pode. O policial rodoviário federal, ele para o ônibus na ponte, bota a pessoa e a pessoa vai. Já teve casos de blitz, de família ficar na pista, o cara fala assim, amigão, não tenho dinheiro para pegar o ônibus. Como é que eu faço? O cara parar o ônibus e falar assim, ó, leva. Qual ônibus você vai pegar? Acontece. Então, daí no Estado, quem trabalha com... É como se fosse assim, com quem eu falo, com quem o CONTRAN fala no Estado, com o CETRAN. É isso que eu ia te perguntar. O CONTRAN, no caso, é o órgão máximo. O presidente, o CETRAN é o governador e o DETRAN é como se fosse um prefeito, só que o DETRAN seria o executivo. Pode ser prefeito, pode ser juiz, pode ser, né, os executivos. O DENIT, que está aí na página 9, é o órgão responsável pelas rodovias federais, como a Niterói-Manilha, por exemplo, do lado esquerdo aqui, a BR. Né? BR de Brasil é um símbolo que dá referência a uma rodovia federal e no código ele é conhecido internacionalmente. Quem entende do assunto sabe que BR é uma rodovia daquela nação. Ele projeta, implanta, sinaliza, dá manutenção nas vias federais e fiscaliza também. DENIT multa, envia as multas para os órgãos, como o DETRAN. O DR é em nível estadual. Lá para o outro lado, aí eu vou fazer um outro comentário. Lá na outra Niterói-Manilha, que é estadual, a cara dela. É o DR que faz a mesma coisa. Onde tem lá o posto policial, que eu falei entre Bobó, da PM, lá é estadual. Do Caramujo para cima é estadual. Por que a outra Niterói-Manilha? Aqui não tinha Niterói-Manilha. Só que não existia. Você só ia para Manilha por lá. Ou passava pelo centro de São Gonçalo, pegava Alcântara e continuava. Então ali era Niterói-Manilha. Quando fizeram aqui esse trecho virou Niterói-Manilha. Mas se você colocar no Google Maps Niterói-Manilha, vão aparecer duas. JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. São órgãos do Sistema Nacional de Trânsito que cada instituição que fiscaliza e multa tem uma JARI. É o Reclame Aqui, o Fale Conosco, né? O Posso Ajudar. É o setor de comunicação com o condutor infrator. Então a JARI, ela é um setor dentro dos órgãos que multam, Polícia Rodoviária Federal, e assim vai. E ela julga os recursos interpostos, julga os recursos apresentados, julga os recursos que foram colocados lá, porque o cara fala assim, essa multa eu levei, mas não é minha. A minha placa é essa, a minha placa não é essa. A foto que foi tirada é de uma moto, chegou para mim. O que está acontecendo? Eu fui multado, eu tenho meu carro é um Gol, e eu fui multado transitando na passarela. Como é que pode isso? Já aconteceu isso uma vez. O cara foi multado transitando na passarela, o carro dele era um Gol. O outro há pouco tempo foi um Onix. O cara foi multado sem capacete. Ele falou, não tem habilitação para moto, não estava no local no dia, e meu carro é um Onix. Então não posso ser multado sem capacete. Então, o cara vai lá, apresenta na JARI e recorre. Meu pai já trouxe desse, eu vou falar de diplomata. Acho que você falou. Bom, então a Polícia Rodoviária Federal, ela faz o patrulhamento e a fiscalização nas vias federais. A Polícia Militar, o Batalhão de Polícia Rodoviária, é responsável pela fiscalização nas rodovias estaduais.
O Ciretran é como se fosse uma filial do Detran nos municípios que não tem tamanho para ter Detran. Órgão subordinado aos Detrans nos municípios do interior dos estados, que tem por finalidade cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito da sua jurisdição. Você dá entrada no processo lá, ele vem para a sede. Tudo que você quer vai ser de lá para cá. Nós temos uma Ciretran em Niterói. Se você me perguntar se eu sei por que, eu não sei. Mas o nosso Detran em Niterói era onde é a Ciretran, em frente ao antigo Extra em Niterói, perto da ponte. Ali tem a delegacia de homicídio, né? Niterói, São Gonçalo, Itaboraí. E tem um Detran ali, a Ciretran. Ali era o Detran de Niterói. O de São Gonçalo era aqui na 72 DP, onde é a DEAN, a Delegacia da Mulher. Ali era o Detran de São Gonçalo e lá era o Detran de Niterói. Quando esse processo do Detran mudou, posto de vistoria e tudo mais, foi um para desembargador, aqui para Neves, o Detran do Rocha que está no Cartagem, tem no Niterói Shopping, tem em alguns lugares. Mas aquela virou Ciretran, aquela unidade ali virou Ciretran. Não sei se para manter a estrutura, se para manter os funcionários, não tinha para onde mandar. E aí, de repente, do lado de cá para cima, as Ciretrans se reportam a essa Ciretran aqui, como se fosse uma Ciretran mãe. Pode ser. Secretaria Municipais de Trânsito, Departamento Municipal de Trânsito, Guarda Municipal, 7 Rio, trabalha com a Prefeitura. Planeja, coordena e gerencia ação para a implementação de políticas municipais de transporte, trânsito e infraestrutura viária, planeja, executa e regulamenta a utilização e interdição das vias públicas, além de promover a ação educativa. Tem a ver com sinalização e estacionamento também. Eu estava vendo, hoje eu tive ali no... Fazia engraçado, eu estava... Tá no copo para mim também. Eu estava trabalhando em Niterói, só passava de noite, só via a placa que tem ali em Neves. Parece que deram andamento oficial naquele corredor de ônibus. Move. Tem um monte de placa. E agora não, já cercaram ali na Mangueira, já cercaram um pedaço. E a obra já está em andamento. Eu não sabia que a coisa ia ser tão rápida assim não. Vai passar no local que o trem passava. Vai pegar a linha de trem todo o trajeto da linha de trem até... Vai ser um corredor igual ao BRT. Vai quebrar muito coisa ainda. Bom, se ele couber dentro do espaço da linha do trem, sim, vai passar ali. Se ele não couber, algumas coisas vão ter que sair. Aquela parte de Neves toda ali, aqueles prédios abandonados ali, que eles têm atrás. Estou procurando prédio abandonado. Ali em Neves. Tem a linha do trem, aí vem os condomínios, aí na principal ali, a linha do trem atrás daquela principal. Aqueles prédios ali são tudo... Não, tem prédios velhos, mas infelizmente estão todos vivos. Não tem abandonado ali não. Pode ter uma loja ou outra, uma coisa assim, mas muita coisa vai mexer. E se botar as estações de embarque e desembarque, vamos ver o que vai dar. Porque do trem ia ter desapropriação. Mas não é só Neves não, Paraíso. Madama, Paraíso, aqui no centro de São Gonçalo. Mas tem uma parte lá do Jardim Catarina que já receberam a indenização e mesmo assim voltaram para lá. Mentira, dizem que vai passar lá também por causa Por causa do trem. Ali no Jardim Catarina fica mais claro a evasão. O pessoal está de frente para a rodovia. Mas em algum lugar vai esbarrar em alguém. No Paraíso e aqui no centro de São Gonçalo tem muito imóvel e muito comércio grande e antigo. Então a loja de 3G está acabando. Não sabia? Vai ficar só a parte pequena, a parte de cima, a parte de metade dela vai ser Detran e Del Rio. Detran. E Del Rio,
Mas já se fala de levar a prefeitura para algum lugar, de mudar. Só que hoje nós estamos por esse perdido. Porque ele vai da lei nacional. Mas deixa eu ver, mas a informação. Nenhum teatro poderia ser feito. A informação que se Daí tem. foi mudança de dinheiro na época que apareceu. Que vai ser resposta turística. É por conta do prédio. O prédio não. Bom, então, as prefeituras são responsáveis mais por sinalização e estacionamento no trânsito. Do Sistema Nacional de Trânsito, de vez em quando cai perguntas sobre o CONTRAN, como órgão normativo consultivo. CONTRAN e CETRAN. E fala do DETRAN em relação a ser responsável pelos condutores e veículos e condutores. E quando fala condutores, o próprio RG também pode ser do condutor, porque a identificação civil. Bom, Norma Geral de Circulação e Conduta, capítulo 3 do Código de Trânsito. Se você colocar em prática o capítulo 3, você não precisa se preocupar com o resto, porque o capítulo 3 ele diz o que tem que ser feito, e corretamente. Se você faz direito, você não precisa se preocupar com infração, com multa, com processo, com recurso, com nada. É de grande importância o condutor conhecer e praticar as leis de trânsito e as regras de circulação e conduta para dirigir corretamente de acordo com o que determina a legislação. Mas antes de colocar seu veículo em movimento, verifique as condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório. Tem que ter os equipamentos de obrigatório presentes e funcionando. Retrovisor, lanternas, para-choque, pneu, estepe, macaco, chave de roda, triângulo. Além de observar se o combustível é suficiente para chegar ao seu destino, o artigo 27. O artigo 27 fala isso. Se você colocar aí, artigo 27. Antes de colocar o veículo em movimento, tem que saber se ele tem combustível para chegar onde você vai. E o engraçado é ter que estar no código isso, porque se você compra um carro que tem que andar com combustível, como é que você tem que ter no código para te obrigar a andar? Você tem que botar combustível, não tem jeito, mas... Utilizar calçado que se firme aos pés é muito importante para que não comprometa a utilização dos pedais. Bom, esse papo de calçado que se firme aos pés, acaba que se você pegar uma sandália, botar uma tira de elástico, prendendo no calcanhar, um calçado que se firme aos pés. Mas tem que tomar cuidado com isso. O cadarço do tênis pode dar problema. Uma sandália de tira de couro pode dar problema. Se firma aos pés, mas tem empecilho, tem entraves no pedal. Cuidado. Eu posso dirigir descalço? Posso. A lei fala de calçado que se firme aos pés, não fala de dirigir descalço. Não tem um texto dizendo pode, como não tem um texto dizendo proibindo, acaba podendo, inclusive para moto. Se tiver de chinelo na moto, Não pode. não pode, mas descalço vai poder. Porém, se cair de moto, você perde o pedaço do pé. Calçado já é ruim, quanto mais descalço. Então, pé calçado o máximo possível. Então, o calçado tem que te dar segurança, conforto, e ele não pode, por exemplo, ter um tênis que ele tem uma sola atrás, a sola dele é mais larga. Tênis de corrida, mas parece que ele tem um gel lá atrás, a cor neon. Eu tinha um aluno que ele estava tendo aula prática com esse tênis, ele não estava conseguindo comandar direito com o pé, porque aquilo estava atrapalhando. Então tem calçado que não vai dar muito certo. Tênis e sandália plataforma, o salto da sandália está muito longe do seu pé e do pedal. Você vai até se adaptar, mas a sensibilidade da sola do pé do pedal você não vai ter direito. Então tem que tomar cuidado com isso. Sapato com salto alto, salto fino, coisas que podem agarrar no carpete, no carro, no tapete. O ideal, vai para uma festa, bota um sapato, um tênis confortável, né? O outro bota na bolsa, bota do lado, fora do pedal, e chegando antes de descer do carro, calça. Lembrando o seguinte, nós vivemos problema com segurança. Às vezes o tempo que você vai ficar dentro do carro trocando de calçado também é um problema.
Então tem que tomar cuidado até com isso também. Bom, não se pode dirigir com o braço para o lado de fora. Na verdade, não se pode dirigir com o braço. As duas mãos têm que estar no volante. Então, não tem muito jeito. Não pode fumar, não pode comer, não pode beber água, não pode dar troco, não pode dirigir cobrando tarifa, né? O motorista de ônibus, o que ele faz é infração de trânsito. Parado é uma coisa, mas ele costuma às vezes sair com a mão no volante assim, ó, fazendo isso, dando troco. Então, por mais que se fale que o motorista não é pago para andar rápido, que ele é pago para levar o passageiro em segurança, se ele começar a demorar muito de um estágio, de um trecho para o outro, ele pode ser penalizado no trabalho. Talvez o Leandro possa dizer mais sobre isso. Você não tem que chegar antes. Se chegar atrasado, menos mal. Se o seu carro tinha que fazer 40 minutos e fez 45, ok. Mas se tinha que fazer 45, fez 35, tem alguma coisa aí, está correndo demais. Isso não pode. Então a punição maior é para quem chega muito rápido. Porém, se você começa, ao invés de dar 7 viagens, 8 viagens, 10 viagens, você dá 5, está carregando menos passageiro. A empresa vai reclamar. Então no final, fica uma pressão velada para você andar rápido. E aí o cara... A placa do ônibus está no nome da empresa. A multa vai para a empresa indica o real infrator que é o motorista. Se for nesse caso de crime de trânsito que ele foi pego dirigindo, dando troco... Não, infração de trânsito. Crime não, isso aí não é crime. Só se isso aí gerar... A multa vai para a empresa passa para ele. Infração média, ele que paga. Agora, será que os agentes do município e até do estado já não têm já os seus acordos? Com certeza tem. Não tem como. Porque tem uma outra coisa que se você prestar atenção agora que eu estou falando, todos os ônibus desligam o limpador direito do para-brisa direito. Na chuva só fica o do motorista funcionando. Não pode, sem infração de trânsito. Tem que ficar retido até ligar para sair ligado. Só que se bobear, o fusível está desligado, uma tomada elétrica está desligada, ele não vai conseguir ligar na hora. E quem é o cara da guarda municipal que vai? Será que a história não é a seguinte? Quando o novo chefe da guarda entra, já não chega uma mala de dinheiro mensal para ele fechar os olhos para algumas coisas? Pode ser. Pode não acontecer com esse que está no governo, mas já aconteceu com outros, e aí a pressão é grande. Você tem uma ideia? Hoje parece que os outros ônibus, que é a ABC, a Mauá assumiu a Rio Ita, né? E na Niterói-Manilha, ponto de ônibus só parava a Rio Ita. Os outros passavam. Não podia parar, nem marcar, nem descer. É igual a tem. Não, mas agora a Rio Ita pegou a Mauá. A Mauá pegou a Rio Ita, administrar. Todos da Mauá passam fácil. A antiga Avenida Edson, agora conhecida como Avenida Maricá, assim. Lá o pessoal vive no motor com certa coisa. Essa do Nordeste, o Mauá tentou, Mauá tentou ABC, tentou uma perturbação. Só Galo Branco. Só Galo Branco, com Estrela. Porque o Galo Branco comprou a Estrela, porque senão a Estrela também não passaria. Então, na Niterói-Manilha hoje, pode passar outros ônibus ligados ao grupo de empresa. Mauá, ABC, mas antes não podia. As vans, a PRF fiscalizava. Hoje em dia eles andam A pelo PRF. Estava na van da Lei Seca, mandaram a gente parar. Ih, Lei Seca? Oh, desculpa, eu não sabia, pensei que era van particular. Tudo bem, eu vou anotar aqui, mas tudo bem, estão liberados, pode ir embora. Fiscalizando para Rio Ita. Bom. Pessoas, animais ou volumes à sua esquerda ou entre os braços e as pernas. O motorista não pode transportar cachorro, como você vê, pet no colo do motorista com a cara para fora. Criança dirigindo no colo do pai. Bolsa, não pode.
dirigir com apenas uma das mãos e utilizando de fone de ouvido ou manuseando o telefone celular. Os motoristas de aplicativo, que o carro não tem Bluetooth, usam fone de ouvido, eu já usei. Na época a gente usava um que era um só aqui, mas não pode. Um só não está certo, mas menos mal, porque você fica com a audição do lado de cá aberta, mas fone de ouvido tapa a sua audição. Os veículos vão transitar pela direita e ultrapassar pela esquerda, salvo exceção devidamente sinalizada. Não em relação à ultrapassagem, mas em relação ao trânsito. Aqui nós temos uma mão inglesa ali perto da igreja de São Gonçalo, igreja matriz, que vai da principal para Kennedy. Você entra ali ao contrário, né? Entra pela esquerda e não pela direita. E se fosse fazer o padrão ali, daria problema. Em frente à igreja católica de São Gonçalo também. É ali. Então, assim, sobe para o Clereança. Bom, aqui sobe não, aqui dá acesso, porque aqui sobe é mão normal. E esse é um dos grandes problemas. Porque... Fica assim, você não sabe para qual lado vai. Passa no sinal, aí você tem que, se eu não me engano, você tem para a esquerda e quem desce tem que vir para a direita, é uma coisa assim que acontece. Tem essa mudança. Então, ali tem esse problema. Porque eu não sei se todo mundo, inclusive online, está sabendo o que a gente está falando, né? Se o pessoal do online sabe onde a gente está falando, bota um ok aí, por favor. Ali perto da igreja matriz, vou colocar aqui, só para ter uma referência. Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Aqui tem a Tamoio, né, a drogaria Tamoio, aqui tem a lanchonete, né? Então, aliás, do lado de cá, vamos botar do lado de cá. Eu botei a matriz para cá só para ter noção que é a posição, ela não está na posição geográfica correta não. Eu fiz um cruzamento aqui. Então, aqui é a Kennedy. Não dá pra gente ver não. Hã? É o pessoal da internet, né? Você imagina minha cabeça? Não, eu sei um dia que eu passava muito por ali. Gravando o caminho. É assim. Aqui é a Kennedy. Aqui eu venho da principal. Tem uma divisória com faixa amarela aqui. Isso. E aí, o correto seria eu vir por aqui, passar aqui e vir para cá. Ou vir por aqui, passar aqui e vir para cá. Quando eu faço isso, eu cruzo aqui, ó. E cruzo aqui. Só deu pra ver o devagar pra cá. Então, ó, no normal dá o cruzamento de via embolado ali. Aqui está a Kennedy, né? Aqui está dividido. Então eu entro aqui e faço isso hoje. O que é o certo? Isso, vim para cá. Daqui vim para cá. Cruzou aqui, cruzou aqui. O trânsito doido também, quando você vem aqui, ó, você tem que fazer assim, você tem que cruzar.
Daqui da esquerda você tem que ir para lá, para a direita. Agora, o que acontece com a da Brasilândia? Quem está aqui vai entrar por aqui, ok. Aí vai ter que fazer isso. Isso aí. E quem está aqui vai ter que fazer isso. É isso aí que é coisa de Acaba cruzando aqui. Lá é assim. Então, Ficou pior, que é um cruzamento bizarro. E não tem nenhuma faixa delimitando, que é um cruzamento perigoso, não tem nada. então para poder evitar esse cruzamento, agora estou falando com o pessoal online, tá? Para evitar esse cruzamento foi feito isso, ó. Vem para cá e quem está aqui vem para cá. Então, isso foi o trânsito em mão inglesa, não tem ultrapassagem, só a circulação. Mas aqui ainda tem um problema, quem tem que passar para lá tem que vir para cá, e quem tem que passar para cá vem para cá, acaba tendo um cruzamento aqui. Eu mexeria nos dois cruzamentos, são 2 quarteirões. Eu colocaria aqui, porque dá acesso aos hospitais, eu colocaria aqui só saindo, e aí o pessoal da Brasilândia sairia aqui. E lá no outro, eu colocaria entrando. O pessoal entraria para a Brasilândia por lá. Eu acabaria com esse choque. Mas foi o que eu falei aqui outro dia. Será que sou eu que estou vendo isso? Então. Aí nesse caso, Secretaria Municipal de Trânsito, basta. Horrível. O pessoal que geralmente circula por lá já conhece essa doideira. Mas eu Lá não de não vejo vai nada. nada. Fica por isso mesmo. A pessoa que vem de fora. É, e nem de fora tem problema. Aí no controle não dá a opção da resolução, não. Pode dar. Pode ser no menu, mas o problema, eu acho que não é só a resolução, não. Está colocando como sem sinal. Então, a mão inglesa ali, como em Botafogo também tem uma na Avenida Pasteur. Vamos ver. Hã? Eu coloquei como detectar fonte automática. Mesmo ele informando que estava detectando automático, eu coloquei. Vamos ver. Bom, então, na Pasteur tem uma também. Você vem da Praia de Botafogo, passa pela esquerda, e você vem do Yacht Clube Brasileiro da Urca, você passa pela esquerda também. E ali tem uma placa sinalizando. Ali é uma via de mão inglesa. É feito para favorecer o trânsito, senão ia ficar se cruzando. Mas se você for dirigir na Europa, se você for dirigir na Inglaterra, se você for dirigir no Japão, se você for dirigir na Austrália, você vai dirigir do lado esquerdo e ultrapassar do lado direito. Mas aí o volante tem que ser trocado também, por causa da ultrapassagem.
Aí a minha dúvida era, como é que vai ser para eu dirigir se um dia for num país desse, para acostumar? Eu como instrutor dirijo do lado de cá sem volante. Meu filho morou 10 anos na Turquia. Lá não tem semáforo. Não tem. Ótimo. Mas se você passar milímetros da faixa, você já é multado. A mensagem chega na hora do seu celular, informando a multa, o horário, tudo certinho. Lá tem câmera. Eu vou falar uma coisa para você que tem que ter coragem para falar. Tem um vídeo aqui que ele tem uns 70 anos, é um vídeo do Walt Disney. O Pateta, o vídeo tem 70 anos e é nos Estados Unidos. O Pateta reclamando de ter que parar no sinal, falando que são 30 segundos perdidos da vida dele. Tchau, gente. Tchau. Tchau, vai com Deus. Então, sinal é um projeto falido. Talvez o da Turquia seja o melhor e teria que ser copiado pelo mundo. Pode ser excesso de resíduo no coisa, mas pode ser também a mão gelada faz isso. Espera aí que você já volta para botar a sua, se não dobrar você já vem para cá. Dobrou. Engraçado que dobrou dos dois. É bom. Tem que esperar mesmo aqui. Quando eu comecei a trabalhar como instrutor, outros colegas dirigindo do lado direito, com aluno, fazendo manobra, hoje eu boto o carro na vaga, eu faço do lado direito. Só não consigo olhar o retrovisor do lado de lá. A gente tem um retrovisor extra aqui em cima, então... Aí ele, quando veio morar,